eu converso com o Filipão algumas vezes sobre pastoreio. Aham. Eu falo pra ele que Deus tem chamado de pastor pra vida dele, né? Aham. E eu pra você. É jogo de ping-pong. É jogo de ping-pong. Esse é um assunto que me interessa um bocado. Aham. Porque eu tenho curiosidade mesmo, sabe? Assim, cara, como que é ser pastor? Eu, como alguém que não é, eu já troquei uma ideia com alguns pastores que sentaram aqui na gravação também. Falo assim, cara, ser pastor às vezes parece ser uma posição que você é sugado o tempo todo, sabe? Eu já tive relação com alguns pastores também, que eles tinham muita dificuldade de falar sobre seus problemas, sobre suas dificuldades. Então, eu não sei se a minha experiência foi muito baseada num sistema em que a liberdade não existia tanto, para poder você expor sua fragilidade enquanto ser humano, mesmo sendo um pastor, tu não é um super-homem nem nada, né? Uhum. Então assim, cara, tu peca, tu tem sofrimento, você tem dor e tal. Então eu não sei se a minha experiência no relacionamento com pastores foi isso, e por isso eu tenho um pensamento de que ser pastor é muito difícil e muito complicado, ou se de fato é esse que é, assim, tem uma parte ruim de ser pastor. Como que é pastorear uma igreja? Como é que é ser pastor de vidas? Dá pra explicar, mais ou menos? Cara, eu não conheço esse lado ruim. Eu, particularmente, eu não conheço esse lado ruim. Até porque eu adotei uma filosofia em relação ao ministério de alguns pontos dos quais eu não abro mão. Primeiro deles, se você está no ministério, você não pode abrir mão de ser autêntico. De ser quem você é. Uhum. Porque eu vejo muito pastor que cria um personagem. Isso. Então ele é uma coisa diante do público e no privado ele é outra. E ele tem medo de ser quem ele é, porque vai sofrer crítica e tal. Então isso aí eu não tô nem aí se alguém quiser me criticar porque eu sou como eu sou. Paciência. Olhe para minhas rugas de preocupação. Então, cara, eu sou o que eu sou. Não tenho medo de ser o que eu sou. A outra coisa é, se o ministério para você é um fardo, arruma outra coisa para fazer na vida. Que legal. Vai vender sandália havaiana, que você vai ganhar grana, né, abre uma loja no Barra Shopping. Tá errado, né? Não pode ser fardo. O ministério não pode ser fardo. Uhum. É óbvio, como qualquer profissão, você vai ter um lado do trabalho, do peso, das dificuldades, dos horários que você tal, que de repente você fica aqui de madrugada porque uma lâmpada queimou ou uma câmera precisa de um ajuste e você deu uma infiltração. Você tem as dores de cabeça pertinentes à profissão. Né? Eu sou médico de formação. Cara, como médico, quantas são as vezes que você vai para casa levando na cabeça aquele paciente que está crítico e que você não sabe se realmente aquilo que você fez vai proporcionar que ele fique bem, se ele pode morrer e tal. Cara, isso faz parte da história. Então, se o ministério para você é um fardo, nem começa. A outra coisa, cara, você precisa juntar essas duas coisas, de você ser autêntico, não encarar o ministério como um fardo, e você olhar para a igreja como um lugar que pode ser divertido, um lugar que pode ser legal de estar, de conviver. Eu conheço pastor que tem horror da igreja. O camarada, ele quer entrar depois do culto começado e quer sair depois do culto acabar, antes do culto acabar. Pra não ter que se relacionar com pessoas. Cara, eu amo me relacionar com pessoas. Ministério é relacionamento com pessoas. Se você não gostar de pessoas, cara, esquece. Não é subir no púlpito para pregar uma mensagem maravilhosa. Então, essas coisas, se você não tem esse tipo de... eu já fui muito criticado, e às vezes ainda sou criticado por ser muito autêntico, por ser o que eu sou. Então, cara, poxa, mas pastor pega onda? Não já se viu? Não, pego. O pastor vai pra praia de calça comprida? Não, eu vou de bermuda, sem camisa. Se eu vou jogar um futebol, eu vou de short. Qual o problema? Então tem uns caras que... Eu já conheci pastor que vai jogar bola de camisa de manga comprida e calça social, cara. É isso aí. Isso é um troço de maluco. Horrível. Isso é um troço de maluco. Então o camarada começa a criar um personagem que realmente você... E isso ainda no ministério ainda é um paradigma
muito complicado. Depois que a gente termina, também não quero falar o nome da igreja. Depois que eu terminar, eu falo a igreja, assim, e alguns pastores que eu me relacionei pro senhor. Talvez, realmente, a minha experiência com esses pastores tenham me causado esse... Sim. Sabe? Mas enfim, desculpa interromper. Não, cara, e a verdade é o seguinte, a questão... Isso é o lado negativo, que a gente vê as igrejas se modernizando, né? Aí o cara pinta a parede de preto, e deixa o cabelo crescer, e bota a barba, não sei o quê, vai de boné, tal, cabelinho cortado na régua, calça rasgada, coisa e tal. Mas o cara tem até tatuagem e tal, mas ele, como pastor, ele faz um personagem. Aham. E no fundo, no final das contas, a igreja tem uma aparência descolada, mas ela tá em cima de um legalismo violento. E o cara não consegue romper aquele tipo de barreira. É isso aí. Então você fica extremamente... Você se torna prisioneiro de um sistema. Então você não consegue mais viver direito. Porque é onde você vai... E se a tua igreja crescer e você se tornar um cara conhecido, aí mesmo que ferrou tudo, porque você vai encontrar gente no shopping, você vai encontrar gente na feira, você vai encontrar gente no cinema, e você tem que manter uma pose que não é quem você é. Isso aí é, pra mim, um filme de terror. E eu acho que é um tipo de coisa que a gente precisa... não sei se o termo seria combater, mas no mínimo... as pessoas saberem que é possível quebrar esse tipo de coisa para olhar para o ministério com um pouco mais de leveza. E talvez até antes do cara ser pastor, né? Tu já deixou de ser quem você é dentro da igreja, Filipão? Não. Mano, o que eu já deixei de ser quem eu sou dentro da igreja É. um absurdo. Eu coloquei já fardo, hoje em dia não mais, mas o que eu já coloquei de fardo em mim é impressionante. Hoje não mais, mas por exemplo, hoje ainda... Pra eu ser, na totalidade, quem eu sou, eu não posso ser com todo mundo. Sim. Acho que não vão entender, acho que vão criar coisas e tal. Então, assim, pra galera que é mais chegada, ou quem eu confio, beleza, mas o que eu já coloquei de fardo em mim, isso me fez mal, na verdade. Hoje em dia já não, também, assim, super de boa. Mas talvez, assim, a pessoa criar um personagem ainda como ovelha, depois como diácono, sim, depois... já começa... né? Então, assim, se quebrar essa essa construção lá no começo, de repente, quando o cara for consagrado a pastor, não, e aí você ele já tem, teve às um vezes, discipulado, né? E aí você vê, às vezes, essa circunstância ridícula do camarada que na igreja... Ele dá glória a Deus, aleluia, usa uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço, depois de um tempo que você vai conhecer um pouco mais, o cara bate na mulher, o cara já deu um golpe aí na praça, mas dentro da igreja o camarada tem uma pose. Tal. Então você dá margem a esse tipo de coisa acontecer quando você adere ao sistema, quando você adota o sistema, quando você não tenta fazer alguma coisa para libertar as pessoas desse sistema. E você continua lá dentro, pronto, você vai dando margem para essas pessoas se perpetuarem dentro da igreja, para esse tipo de personagem acontecer dentro da igreja. E aí acaba criando um rótulo pro pastor, né? Acima do bem e do mal, né? O cara tá num púlpito e ele tá ali santo e irrepreensível. Eu já vivi igrejas assim. Cara, chegou o santo e... Por isso que, cara, todo mundo levanta pro cara passar. Eu, quando fico nervoso na frente do senhor, eu encaro como uma coisa que é também da minha criação, do que eu vivi. Porque eu não tive pastor próximo como o senhor, assim. Pastor próximo na minha infância. Hoje meu pastor é próximo de mim, é meu amigo pessoal, eu visito, converso, tudo. Mas antigamente, o pastor chegou, acabou. Peraí, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, né? Então, hoje em dia, é diferente, né? Eu acredito que está muito mais próximo do humano. E pastores como o senhor fazem isso. Traz o pastor como uma pessoa normal, né? Uma pessoa que vive, né? Isso é uma das coisas que acaba contribuindo para as pessoas terem aquela visão. Porque é na nova, pode tudo. A igreja da porta larga. Cara, o pessoal faz uma crítica dessa, eu até uso a crítica de uma forma para reverter. Cara, a porta da igreja é larga, vamos alargar ainda mais, porque tem muita gente que precisa entrar. Exatamente. O pessoal não entende esse negócio da questão da porta estreita, porta larga, e bota isso como uma coisa assim... pejorativa, né? Exatamente. A igreja da porta larga. O que o cara quer dizer com isso? Ele quer dizer que na tua igreja é tudo avacalhado, que você chega lá e é bagunça e tal. Não.
É diferente. Nós não somos uma igreja que segue certos padrões e parâmetros tradicionais de hábitos e costumes. A gente quer basear uma igreja na palavra. É isso. Na palavra. Santidade genuína não tem a ver com a roupa que você usa, o cabelo que você bota ou deixa de botar, que você pinta ou não pinta o cabelo, que depila ou deixa de depilar. Santidade não vem de fora para dentro. É de dentro para fora. Uou. Se não vier pela palavra, sabe, você aprender os princípios, não são regras, porque tem gente que ainda pensa que a Bíblia é um livro de regras. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de princípios. Se você não conseguir entender os princípios da palavra e transformar aquilo num livro de regras, você começa a viver um evangelho legalista pesado e você não consegue mais ser quem você é. Você tenta se enquadrar dentro de um estereótipo.